José Comblan, ele escreve no seu livro Jesus de Nazaré, nos desafiando a dar alguns passos atrás na nossa compreensão de cristianismo, para caminhar com Jesus humano, de forma que a gente consiga entender quem era de fato esse homem, até um dia ser reconhecido como o Cristo de Deus. Acho muito interessante isso aí. Por quê? Porque esse Jesus, ele tem um coração impelido ao amor, à bondade. Ele é um homem que é de origem humilde, certo? Andava, caminhava com as pessoas, brincava com os meninos de sua época, normal, igual a todo mundo. Mas esse Jesus, ele vai crescendo e vai se doando para os outros. Ele vai olhando as pessoas mais simples e vai se doando, vai sendo expressão de cura e de animosidade para as pessoas. É interessante isso aí. Décadas depois da morte de Jesus, para ser reconhecido um cristão, bastava olhar para o seu culto, e o culto dos cristãos era o culto a Jesus. Foi celebrado o culto a Jesus, assim da mesma forma como se celebrava o culto aos deuses, outros deuses, Serapis, Ates, assim por diante. Todo o panteão romano dos deuses, e isso aí foi tido assim, ou seja, Jesus ele era simplesmente um Deus diferente dos outros deuses, um Deus que fazia parte junto com os outros. Mas Jesus ele não era necessariamente isso que ele queria, ele não era a sua intenção ser o Deus, não era a sua intenção ser aquele objeto de culto, o ídolo de um culto, não. Quando quiseram fazer de Jesus rei, ele deu as costas, virou-se e foi embora. Ele não era isso que ele queria. Ele não queria ser concorrente do rei ou do imperador. Não era esse tipo de reinado dele. Ele disse, o meu reino, ele não tem um lugar geográfico. Você não vai dizer está aqui ou está ali. Não tem um endereço. O reino de Deus está entre vocês. E para destacar esse reinado, ele disse que era um reinado diferente, porque era um reinado que estava independente do título, da política das pessoas, entendeu? Não tinha nada a ver. Jesus não fazia acepção de pessoas, ele não olhava para as pessoas com rótulo, ele não olhava, ele não fazia, simplesmente cuidava de gente. E ele dizia, isso é que é reinado. O reinado dos céus, o que é o reinado de Cristo, que é o reino dos céus, que João vai chamar isso de vida eterna, é isso, é te conhecer. A vida eterna é essa, é te conhecer como o único Deus vivo e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. O que é isso? É reinado, entendeu? Deus reinando, e eu gosto muito desse espírito do Cristo, e Jesus ele vai encarnar esse espírito do Cristo, encarnando a palavra das escrituras sagradas, de que ele tinha uma familiaridade muito grande, esse espírito de Cristo que vem desde a fundação, esse espírito fundante da humanidade, ou seja, Deus querendo cuidar da gente, se tornando gente. E em Jesus isso acontece de uma maneira esplendorosa, é tanto que Jesus ele é reconhecido como Cristo. Só que matam Jesus porque ele se doa. E quando ele se doa em amor e mata Jesus e ele ressuscita, né? A Bíblia diz que ele ressuscita e o povo de Deus começa a dizer, Jesus ressuscitou. E é interessante porque parece que estava ainda no ouvido e no coração desses discípulos, quando ele ressuscita e diz, agora vocês devem ir pelo mundo, vão para o mundo afora, conheçam outros quintais, leve esta palavra, anunciem o reino de Deus já chegou, tá certo? E ele diz, eu vou voltar, e é interessante quando ele diz, eu vou voltar, porque ele diz assim, eu estarei com vocês. É tanto que Leonardo Boff, ele escrevendo sobre aquela passagem de Pedro e João no final, depois de ele ressuscitado, ele disse, olha, mas isso significa que João vai viver para sempre, e João não vai morrer, e eu vou morrer? Ele disse, não, continue a sua vida, até que eu volte. E o Leonardo Boff, ele diz um texto interessante, ele diz assim, enquanto eu volto. Ou seja, há uma progressão desta vinda de Cristo. Há uma progressão que se dá no Novo Testamento de uma maneira muito interessante. É claro que os escritores falavam de acordo com o entendimento, né, de acordo com Paul Tillich, esse entendimento do mundo tripartido. O homem sendo envolvido
com a divindade aqui em cima, enquanto os mortos, os demônios estão por baixo, também influenciando o ser humano. Então, nesse caso, Deus vinha de cima para baixo de uma maneira esplendorosa, num show pirotécnico. Mas é interessante você ver outra possibilidade bonita. Sabe por quê? Porque quando os apóstolos faziam as coisas acontecerem, né? Nessa maneira maravilhosa de se ver o cristianismo com as maravilhas de Deus, ele diz: vocês pensam que foi nós que fizemos com a nossa força? Não, isso foi aquele Jesus que vocês mataram. Cadê Jesus? E é muito importante você observar que as pessoas começaram a olhar para a vida dos discípulos, vida das primeiras comunidades cristãs, e passaram a enxergar estas pessoas como pequenos cristos. E foi pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou seja, encarnação do Cristo, ou seja, materialização da mensagem do Cristo. E Jesus com eles. E Jesus com eles fazendo as coisas acontecerem. Sabe de uma coisa? É muito importante a gente ver que Jesus Cristo, ao dizer bem-aventurados são os oprimidos, os carentes, os que lutam por justiça, e depois ele diz isso para a multidão, e ele olha para os discípulos e diz: vocês serão bem-aventurados quando por minha causa. Que causa? Isto. Fazer algo pelo próximo. Olhar para o outro como se fosse parte de você. Vocês serão bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. A causa de Jesus é essa. Ele diz que vai estar totalmente envolvido nesta causa. Através de quem? Através de cada um de nós. Por que a vinda de Jesus Cristo ainda não se concretizou? Porque eu ainda não fiz a minha parte. Porque você não faz a sua parte. Porque a igreja se tornou um objeto de mercado, produto de mercado, vendendo Deus. Se nós nos convertermos a esta mensagem do Cristo vivo entre nós, aí sim o mundo verá que Jesus Cristo de fato está entre nós e se concretiza todos os dias através das nossas ações e nas reações de amor. Gente, a vinda de Cristo é fato. Eu acredito mesmo. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que esse Espírito de Cristo se concretize nas nossas ações de amor. Independente do rótulo de igreja, independente da religião, mas que todos possam reverberar esse amor para que o mundo saiba que Jesus Cristo de fato ressurgiu e está entre nós. Seja bem-vindo, Espírito de Cristo, entre nós, através das nossas ações de amor. Pense nisso.